Alfredo. Nós vamos falar agora sobre a Nova República, que vai de 1989 até os dias de hoje. A Nova República ela começa com o governo de José Sarney, que vai de 1985 a 89. Ele é liderado pelo PMDB. No governo Sarney nós tivemos planos econômicos, o Plano Cruzado Novo e o Plano Verão. A troca de moedas foi 3 no total no governo dele e o corte de 6 zeros na nossa moeda. Tá? Tanto o Cruzado quanto o Cruzado Novo previa o controle da inflação através do congelamento de preços, salários, aluguéis e taxas do governo. Só que a primeira coisa que foi fazer é o governo aumentar suas taxas. Aí pronto, o plano deu certo. Mesmo tendo não dado certo assim no Cruzado, o governo insistiu para fazer a mesma coisa no Cruzado Novo. Pois é. Em 1988 nós temos a Constituição chamada Cidadã. Por que tem esse nome? Porque ela dá direitos civis à população, controle político e administrativo. No governo Sarney também fizeram um ano a mais para o governo Sarney, ou seja, para fazer o governo dele em vez de 4 anos, 5 anos. E no final do governo dele teve a eleição direta entre Collor e Lula, que acabaram indo para o segundo turno. O Fernando Collor de Mello acabou ganhando, em 1990 a 92, o governo dele. No governo dele foi feito o Plano Collor, que é a retenção da circulação monetária, que acabou gerando o quê? Ainda uma crise econômica e a volta do Cruzeiro como o quê? Como a moeda oficial do Brasil. O Collor era conhecido como presidente pop, né? Ele fazia camisetas com dizeres, com mensagens, ele descia a rampa, né, com pessoas do povo, né? No governo dele foi feita a abertura das importações, só que foi feito também a CPI da corrupção, onde PC Faria, que era o cara que mexia na conta dele da campanha presidencial, né, estava fazendo desvio de grana, né, e uma contabilidade de caixa 2, tá? Então, perante a constatação que o presidente da República sabia de tudo e estava ganhando dinheiro com isso, o Fernando Collor de Mello acaba renunciando, né? E mesmo com a renúncia dele, em setembro de 92, foi feito o processo de impeachment em cima dele, né? Ou seja, pela lei não podia, né? Mas mesmo assim, como ele renunciou num dia e o processo de impeachment foi no outro, mesmo assim ele foi impeachmentado durante 10 anos. Quando sai o Fernando Collor de Mello, entra o Itamar Franco, né, que virou para o PMDB. Ele vai de 92 a 94. No governo Itamar, começam as privatizações. No governo Itamar, foi feito em 94, no meio do ano, o Plano Real, né, que era o controle da inflação e a estabilidade econômica. Né? E no governo dele também, né, ele chegou a pedir para a Volkswagen a volta do Fusca. Né? Olha que moderno, né? Em vez de pedir que fosse feito o Golf, ele pediu a volta do Fusca. Sai o governo do Itamar Franco, é eleito Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, recebendo apoio também do PDS e do PFL. Em 1994 até 2002, ele fez 2 mandatos, Fernando Henrique Cardoso. No governo da FHC, continuou as privatizações. Começa a entrada de capital estrangeiro com o crescimento da Bovespa. A indústria automobilística cresce no país. 10 empresas estrangeiras entram no Brasil. Tá? Vamos ver se eu sei de cabeça. A Toyota, as japonesas, né? A Toyota, a Mitsubishi e a Honda. As francesas, Renault, Peugeot e Citroën. A Audi, a Mercedes, a Dodge, que depois não existe mais, né? E por último a Land Rover. Hoje entrou também a Nissan, né? Também produz no Brasil e a Kia também. Para quem não sabe, o Brasil é o país que mais tem fábricas de automóveis, fábricas de marcas, tá? No governo da FHC também teve a estabilidade econômica e política econômica mediana, né? Ou seja, a estabilidade econômica foi no primeiro mandato dele, a política econômica mediana foi no segundo, né? Por causa das crises sociais. Né? E no governo dele aparece o movimento do sem alguma coisa, sem terra, sem teto, sem camisa, sem emprego. Aí começa no final do governo dele um montão de movimentos questionando a capacidade da FHC de governar, se ele era atendendo aos interesses do povo ou não. E em 2002 teve eleição presidente e o Lula acabou sendo eleito, né, pelo PT, com apoio, né, velado do PMDB. O governo do Lula é de 2003 a 2010. O crescimento econômico marca o governo Lula, a estabilidade e aumento do poder aquisitivo do povo também. Aumento dos níveis sociais, né? Isso é indiscutível de falar, que o governo Lula teve um aumento dos níveis sociais. Né? Os miseráveis acabaram virando pobres, os pobres acabaram virando classe média baixa. Tá? Isso são dados do IBGE. Começou a ter uma grande entrada de capital estrangeiro no Brasil, e no governo dele teve a CPI da corrupção, dentro do partido do PT, né? Onde tiraram, né, o ministro da Casa Civil, o José Dirceu. O governo Lula, no segundo governo dele, ele cria o tal do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, que dá investimentos na infraestrutura para um crescimento total no Brasil. Só que em 2009, né, em 2008, com a crise econômica mundial, em 2009 o governo Lula já está sentindo, né, os efeitos da crise no Brasil. Então o PAC diz que não vai ser diminuído em nada, né, mas o governo já começou a cortar custos.